Vamos ver agora Jesus chegando do outro lado do lago. Após aquela noite de tempestade no mar, quando Jesus acalmou a tempestade e cessou o vento, eles chegaram pela manhã na terra dos Gerasenos, Jesus e os discípulos. Vamos ver agora no capítulo 5 de Marcos o que aconteceu. Vamos ver entre os versos 1 a 20. O que aconteceu quando eles chegaram do outro lado, na outra margem do lago? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Bem, havia um homem ali que vivia naquele cemitério, no meio das tumbas, e ele era extremamente forte, e ele estava dominado por um espírito imundo. E ninguém podia vencê-lo, ninguém podia segurá-lo, ele era invencível. Era humanamente impossível. Já tinham tentado várias vezes, mas ninguém conseguia vencê-lo, ou ninguém conseguia acalmá-lo. Veja aqui, ele andava de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com as pedras. Era uma condição desesperadora deste homem que era dominado por um espírito imundo. Mas veja o que acontece. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ao ver Jesus, esse homem entendeu, falou assim: essa é a minha única salvação. Esse é o único que poderá me livrar desse espírito imundo. Mas quando ele foi falar com Jesus, não foi ele quem falou, foram os espíritos que falaram. Exclamando em volta a voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios, irmãos, os demônios conheciam Jesus mais do que ninguém. Nós vimos aqui no livro de Marcos que os demônios identificavam Jesus, enquanto os religiosos, esses não o reconheciam. Correu para Jesus, correu no primeiro momento para buscar salvação, mas o diabo se fez presente agora e se manifestou. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Olha, Jesus falou, espírito imundo sai. Jesus estava falando, vou livrar você desse espírito imundo. Jesus expulsou os demônios. E aí Jesus ainda perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E agora esses espíritos, esses espíritos malignos que tomavam a vida daquele homem, que faziam com que a vida daquele homem fosse uma desgraça. Eles pediram para que Jesus não os mandasse embora. Mas veja, havia lá então uma manada de porcos e os espíritos falaram, lança-nos para esses porcos. E Jesus assim o fez. E quando eles foram lançados, quando eles tomaram os porcos, e eram cerca de 2.000, você vai ler isso no texto de Marcos. Esses porcos se lançaram sobre um precipício e morreram todos. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Por que os cuidadores dos porcos fugiram? De medo, irmãos. De medo de ver o poder de Jesus, de tirar os espíritos maus daquele homem e colocá-los sobre os porcos, e os porcos então se matarem, se precipitarem se precipitarem para o mar. Bom, mas aí o que aconteceu? Então saiu o povo para ver o que sucedera. Bom, os porqueiros avisaram o que tinha acontecido. Era um evento milagroso. E agora o povo saiu para ver o que era. E veja o que eles encontraram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aquele endemoniado era conhecido do povo. Provavelmente eles falaram, não cheguem lá perto daquelas tumbas, porque você pode ser agredido.
você pode ser atacado, mas agora eles viam aquele homem transformado, uma transformação de libertação. Está aí o poder do Senhor Jesus, não somente sobre os espíritos, mas transformar as pessoas. E agora eles viram e também ficaram com medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então rogaram-lhe que se retirasse da terra dele. Os gerazenos não aceitaram ao Senhor Jesus. Não queriam aquele poder do Senhor Jesus junto com eles. E agora, então, ao entrar no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, de que o deixasse estar com ele. O que aconteceu? O povo gerazeno não quis ficar com Jesus, não quis aceitar a Jesus, não aceitou a presença do Senhor Jesus. Em compensação, aquele homem que havia sido milagrosamente liberto dos espíritos, da legião de espíritos maus, esse queria ficar com Jesus. Rogava que o deixasse estar com ele. Ele queria ser um discípulo de Jesus. Ele queria estar sempre com Jesus. Mas aí Jesus deu uma ordem. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Jesus não queria mais um discípulo, mas Jesus queria um missionário. E esse missionário, como diz a nossa lição, um missionário improvável. Por que é um missionário improvável? Porque antes ele fora um endemoninhado e agora ele era dominado pelo Espírito Santo. Não por espíritos maus, mas pelo Espírito Santo. E se tornou um missionário, dos primeiros missionários que o Senhor Jesus investiu. E ele pregava, então, o que tinha acontecido com ele, a sua experiência pessoal. Você já deve ter visto, irmãos, sermões de pessoas que contam a sua experiência pessoal. E que poder tem essa pregação de dizer da sua experiência pessoal. Este homem pregava: vocês me conheciam, vocês me viam lá no meio dos túmulos, vocês me viam me ferindo com sangue. E agora eu estou pregando o Senhor Jesus. Vejam o que o Senhor Jesus fez para mim, fez por mim. O Senhor Jesus, irmãos, estava ali vencendo mais uma batalha do grande conflito entre o bem e o mal. Vencendo uma batalha, dando a vitória para um ser humano que queria estar com ele. Um ser humano que aceitou o Senhor Jesus e que foi liberto pelo seu poder. Você e eu já devemos ter visto muitas transformações de pessoas, transformações milagrosas. E a gente se pergunta, como que aquele homem agora pode ser um crente da maneira que ele é? Como que aquela mulher abandonou aquela vida e agora é uma mulher santa, separada por Deus? É uma fiel seguidora do Senhor Jesus Cristo. O que é isso, irmãos? Isso é o poder do Senhor Jesus Cristo. Isso é o poder de Deus, um poder de Deus colocado à disposição de cada um que quiser ter uma vida transformada. Que tenhamos muita gratidão, irmãos, por esse poder disponibilizado a cada um de nós. Um poder que pode transformar as nossas vidas. Um poder que pode fazer de nós pessoas santas, que pode fazer de nós pecadores, mas pessoas santas, agora separadas para o reino de Deus.